Olá, pessoal do Instagram, como vocês estão? Nós estamos aqui hoje fazendo a segunda aula do livro sobre o livro Cérebro da Criança, né? Hoje nós vamos estudar hoje o capítulo 2. Eu não sei nem fixar. Nós vamos estudar hoje o capítulo 2 e... Lucélia, boa noite. Nós vamos estudar o capítulo 2 desse livro aqui, ó. E eu vou fazer um breve resumo. Eu tô aqui na sala do Meet com o pessoal, aí pode ser que eu fique mais olhando para cá do que para vocês. Mas esse estudo que a gente está fazendo faz parte do meu grupo de estudos. O meu grupo de estudos, se você quiser participar, é gratuito. Basta entrar pelo link da bio, né, acessar o grupo de estudos. Toda semana nós estudamos um capítulo desse. O livro agora é esse, né? Vai até, acho que agosto, iniciozinho de agosto, que a gente vai ficar estudando, ou meio de agosto parece. Então, sejam bem-vindos, né? E eu espero que a gente aprenda bastante mais hoje, né? Esse livro é fantástico. Bom, nesse segundo capítulo, ele fala um pouco mais sobre a questão dos dois cérebros, né? Que nós temos dois cérebros, na verdade, ele diz assim, que para simplificar, ele diz que é o lado hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E o hemisfério esquerdo é aquela parte que trata mais das coisas racionais, mais lógicas, mais detalhistas, mais da letra da lei, né? E ele até faz um trocadilho aqui com algumas palavras, né? Dizendo que é o cérebro que ama a ordem, é lógico, é literal, é linguístico, é linear, né? Tudo em ordem, tudo com a letra L, tudo certinho. Esse é o cérebro esquerdo, é o cérebro que nos ajuda a nos orientar com relação às nossas emoções, a nos orientar com relação às nossas decisões, as emoções não, as emoções é o outro, né? Com as nossas decisões, e é uma parte de nós, né? Já o outro lado do cérebro, que seria o hemisfério direito, é o que cuida mais da parte das emoções. Isso não significa, pessoal, que cada cérebro funcione separadamente. Isso é mais uma coisa assim didática, né? Muitas questões que a gente faz envolvem ao mesmo tempo os dois lados. Por exemplo, a gente vai falar alguma coisa, mas se a gente usa a ironia, é preciso haver o entendimento do cérebro direito. Então, eles trabalham conjuntamente, mas assim, cada um tem a sua função específica. O hemisfério direito é o hemisfério em que existe essa avalanche das emoções, né? Então, quando a gente está... o que a gente sente, tudo que a gente sente, tudo que a gente experimenta é através dessas sensações do cérebro direito. Então, o que é o ideal? O ideal é que a gente saiba, né, fazer com que as duas metades, tanto o direito quanto o esquerdo, trabalhem conjuntamente, porque é isso que ele chama de cérebro integrado. Oi, Sérgio, tudo bom, Sérgio? E o cérebro integrado é isso. Então, quando uma criança está sem motivo nenhum, chorando, ou então gritando, ou então fazendo birra, é justamente porque ele ainda não conseguiu. Diga, moça. Sérgio? É Sérgio? isso aqui que é Sérgio. Ela ainda não conseguiu integrar esses dois lados. Então, ele diz aqui, ó, que os nossos dois hemisférios precisam funcionar juntos. É como o nosso corpo. O nosso corpo, cada parte do nosso corpo tem uma função. Mas o corpo não trabalha todo em conjunto para uma determinada coisa. Então, bem assim é o cérebro. Ele vai ter partes, mas essas partes precisam estar funcionando juntas. Tem para que esses dois lados possam agir em harmonia. E ele coloca assim, que são 4 partes, né? Que é a parte o direito e o esquerdo, e o cérebro de cima e o cérebro de baixo, que ele chama. Então, você precisa integrar tanto horizontalmente quanto verticalmente, para que haja um bom direcionamento das coisas, né? Para que você tenha uma pessoa
bem equilibrada, vamos dizer assim. Aí ele colocou uma questão aqui que eu achei assim muito interessante. Ele diz assim, a gente cuida muito se atenta muito para a questão das emoções, né? Que as crianças precisam experimentar as emoções, não podem se deixar também levar por elas. Mas ele coloca aqui que as crianças podem estar indo ou para o lado de muita emoção, mas também é perigoso se as crianças forem para o lado do deserto, que ele chama de deserto emocional, de não querer sentir a emoção. Aí ele coloca o exemplo de uma menininha de 12 anos, a menina, que ela teve uma briguinha na escola e o que aconteceu? Nessa briga na escola, ela ficou ressentida com a amiga, né? E quando chegou em casa, ela disse: Ah, não quero saber, não, isso é besteira. Então é como se ela tivesse não querendo sentir a emoção. Aí só que a mãe chegou para ela, né? Que a mãe disse assim: Eu pude perceber pelos sinais não verbais do hemisfério direito, né? Que ela viu que a pálpebra dela fechar e com um leve tremor. Aí ela percebeu por esse sinal do cérebro do hemisfério direito que existia assim ali sentimentos reais, né? E que a menina estava assim, incomodada. Ela disse assim que rejeição, que foi que a menina sentiu, né, algo doloroso, e nesse momento a forma da menina lidar com aquela emoção, com aquela sensação de vulnerabilidade, foi se retirar para a esquerda. Então, a maneira da criança lidar com aquele sentimento que ela não sabia como lidar com ele, foi se retirar para a esquerda, foi dizer que é besteira, que não quer mais, que tá tudo certo, vamos deixar levar, né? Como se ela não experimentasse aquela rejeição. Então, isso também é perigoso. Tanto é perigoso que as crianças estejam extremamente do lado direito, que é sucumbidas pela emoção, né? Que quando elas estão lá gritando, chorando, dramatizando as coisas, mas também é perigoso que as crianças vão para esse outro lado, que é que ele chama de deserto emocional. Ele diz assim, que é importante que a gente observe não apenas as inundações emocionais, que isso é o que nos causa mais problemas, né? Porque geralmente extravasa mais, né? Mas também que a gente observe esse deserto emocional, em que os sentimentos e o cérebro direito são ignorados ou negados. Não é mais saudável do que uma inundação. Então, tanto não é bom estar na parte do que ele chama deserto emocional, né, da inundação emocional, como também não é bom estar do lado que ele chama de deserto emocional, rejeitando tudo que é emoção. Então, nem pode se sucumbir às emoções, nem pode rejeitá-las por completo. Precisa se encontrar-se esse caminho do meio. Então, para que os nossos filhos atravessem esses momentos difíceis, né, para eles, então é preciso que a gente ajude eles a ter essa integração, que eles saibam integrar esse cérebro direito com esse esquerdo e o de cima, né, com o de baixo, que eles chamam que é o andar de cima e o andar de baixo. Nesse autor aqui, que é o Daniel Siegel, ele tem até um videozinho que vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão achar, que é falando sobre o cérebro na palma da mão, em que ele explica como é que funciona o cérebro de uma forma bem simples, que você pode explicar até para sua criança de 4, 5 anos, que a Cecília com 2 anos já falava para ela. É claro que ela não absorve tudo, né? Mas aos poucos, a cada vez que você vai explicando mais, ela vai absorvendo mais coisa. Para você entender também que você também age dessa forma, né? Que ele explica que o cérebro é como se fosse, assim, essa mão aqui fechada, assim, né? Sim. Aí essa parte aqui seria a amígdala, que é a parte que tem mais o sistema límbico. Aqui o córtex seria isso aqui, o córtex pré-frontal, e aqui a parte de baixo. Então, quando a gente está inundado por emoções, o que acontece é isso. Aí. A nossa parte que racionaliza, eles chamam de tampa aberta, né? A tampa está aberta. Então, a criança não tem condição nenhuma de racionalizar qualquer coisa, de argumentar, de vir com a gente chegar para ela com argumentos lógicos, não vai adiantar nada, porque é nosso cérebro esquerdo, né, nosso argumento, o cérebro emocional direito que está ali, vigente, né, que está ali bem latente.
Então é necessário utilizar o que a gente na disciplina positiva chama de pausa positiva, né? Que é o momento que você vai respirar, que você vai tentar se acalmar, justamente para acontecer isso aqui, ó, você voltar ao seu normal. As crianças não têm essa capacidade, não têm esse controle inibitório para chegar por elas mesmas e saberem se acalmar. E é isso que nós, como pais, precisamos ajudar elas a fazerem. Quem está chegando por aí, boa noite, viu? Quem está chegando está ficando. Aí ele vai apresentar as duas estratégias, que é a do capítulo 2. Ele apresenta duas estratégias. A primeira estratégia é você conectar e direcionar. Então, para que você conecte com a criança, para que você consiga atingir aquele momento ali da criança, consiga ajudá-la a integrar-se, é preciso que você primeiro se conecte com ela. E como é se conectar? Se conectar é você ter essa empatia, né? Então, se a criança está lá com a tampinha dela aberta, então não adianta você ir argumentar nada, não adianta você ir com as lógicas do cérebro direito, esquerdo, né? Não adianta você querer argumentar, explicar. O que você precisa é conversar com o seu cérebro, com o cérebro direito dela, né? É dizer para ela que como é que ela está chateada, que você também entende que ela está chateada. Você procurar mostrar para ela o que é que ela está sentindo. Geralmente, eu faço isso aqui muito com Cecília e sempre é muito útil, porque ela quando está chorando, hoje mesmo ela estava com sono. Ela estava com sono, aí ela foi tomar banho. Aí desistiu de tomar banho e veio pra cá. Aí eu não sei se ela se assustou lá no banheiro, não sei o que aconteceu. Sei que ela veio de lá pra cá. Aí ficou ali no sofá, como se estivesse assustada mesmo, né? Não sei se ela porque eu tava lá sozinha, o banheiro estava um pouco escuro. Aí ela veio de lá pra cá, aí já meio chorosa, né? Aí se eu fosse perguntar o que foi que aconteceu, ou então perguntar pra ela, tentar argumentar, você vai ter que tomar banho agora, nada que me adiantar, né? Porque eu tava querendo argumentar, e ela tava ali desintegrada. Então, quando você consegue ter esse olhar para sua criança, de que ela está naquele momento ali, daquele jeito, porque ela não está conseguindo fazer essa integração, não está conseguindo ter essa capacidade de se autocontrolar, se autorregular, então você acaba conseguindo ficar mais paciente. Eu não estou dizendo que é fácil e nem estou dizendo que não dá trabalho. Dá sim, dá trabalho, não é muito fácil, mas ajuda você a ter um olhar diferenciado, né? Então você vê ali que a criança não está conseguindo se integrar, que ela está ali totalmente, como ele chama, né, inundada emocionalmente. Então eu fui tentando acalmá-la, né? Fui perguntando a ela se ela estava bem. Aí ela começou a dizer aí ela começou a dizer outras coisas, né? Que não tinha nada a ver. Começou a dizer que queria comer, começou a dizer que queria outras coisas que não tinha nada a ver. Mas aí eu fui tranquilizando ela, até que aí ela tava com a calcinha, ela ficou com a calcinha molhada. Aí eu disse pra ela pra tirar, ela não quis tirar. Aí eu não forcei pra ela tirar, eu deixei, aí combinei com ela, né? Então tá certo, você vai comer, quando acabar de comer você tira. Aí tudo bem, aí eu deixei ela tá. É tanto que quando ela terminou, ela mesma tirou, nem precisou eu ir lá forçá-la a tirar, né? Ela mesma foi e tirou. Porque eu entendi que ela precisava ali daquele momento primeiro se acalmar. E quanto mais eu tentasse forçar ela a fazer qualquer coisa que eu achasse que era o melhor para ela, não que fosse assim o certo, né, de fazer, mas a gente vai medindo, né? Tem coisas que a gente não tem como negociar, mas tem coisas que tem como negociar. Então eu pensei assim, não, ela ficar com a calcinha molhada por alguns instantes não vai matar ela, não. Então deixa ela aí um pouquinho. Aí ela terminou de fazer o que ela queria lá e ela mesma tirou e trocou. E depois, que é o que ele fala aqui, né? Primeiro conectar e depois redirecionar. Então você vai conectar, você conecta com o direito. Então, se você conecta com o direito, você vai se colocar no lugar da criança. É onde você vai usar a questão da sua empatia, né? É você ver aquela situação da criança como algo que é importante. Foi algo importante para ela que aconteceu ali naquele momento.
Então ela podia estar chateada, ela podia estar com medo, ela podia estar triste, ela podia estar de diversas formas. E às vezes, pessoal, o que acontece é que a criança passa o dia todo, né? Algumas situações ela vai acumulando, acumulando. Aí quando chega no momento à noite, que ela tá mais cansada, né? Aí ela desaba, assim. Às vezes não é nem nada do que aconteceu ali, não tem nada a ver com o que aconteceu ali. Mas é do dia a dia, do dia todo que ela não extravasou durante o dia, foi acumulando. Aí quando chega à noite, por nada, ela extravasa. Eu até li um outro livro, né? Uma história de um relato, né? De um pai, assim, que quando foi à noite, chegou à noite, né? Aí ele foi botar a menina para dormir, aí ela começou do nada a chorar, a reclamar. Aí ele foi lá, começou a conversar com ela e descobriu que é porque ela estava se sentindo com saudade de um outro irmão que não estava em casa. Então, uma coisa que não, assim, né? Não está relacionada, não precisa estar relacionado ali, né? Porque se a gente observar, a gente também é assim, né? Quando a gente tem os problemas durante o dia todo, chega um momento que estoura que com o que a gente estoura não tem nada a ver com o que foi o dia todo. E as crianças também acontece a mesma coisa, só que elas não têm essa capacidade ainda de relacionar as coisas, os assuntos, e nem de se autorregular. Então você vai conectar-se com o direito, aí depois que a criança se acalmar, aí você redireciona. Então, quando a criança estiver calma, aí você pode mostrar a ela, né, soluções ou buscar soluções junto com ela do que aconteceu. Aí foi mais ou menos assim o que eu fiz aqui hoje com ela, né? Quando ela conseguiu se acalmar, aí foi que eu fui falar da questão da calcinha, que fui falar da questão fiz o combinado com ela, que depois ela poderia fazer, tirar, e disse para ela que ela ainda ia precisar tomar banho, porque eu percebi que ela tava também querendo fugir do banho. Aí, essa é uma das estratégias que ele apresenta aqui como necessárias para a gente conseguir conectar-se com a criança e depois a gente redireciona o conflito procurando a solução. De preferência que você, quanto maior for a criança, né, que você também inclua a criança nessa solução do conflito. Então, porque assim, quando ela estiver tranquila, calma, então ela vai conseguir racionalizar essa parte da explicação, da lógica, do planejamento, né? Que é o que na conversa é exigido do hemisfério esquerdo. Então, se quem tá ali atuando é o hemisfério. Imagine dois atores, né? Imagine que são dois atores na nossa mente. Então, quem está atuando ali naquele momento que a criança está birrenta, está agressiva, quem está atuando ali é o ator das emoções, que é o cérebro direito, o hemisfério direito. Então, se você vem querendo conversar na linguagem do cérebro esquerdo, não vai ter conversa, só vai ter conflito. Então, você tem que utilizar a linguagem do cérebro direito, que é empatia. Empatia não só com as palavras, né, mas com toda a sua linguagem não verbal, né? Você observar como está sendo a sua postura dentro da criança, né? Tocar a criança, né? Abraços, tudo que ajude ela a se acalmar e a se conectar com você. É uma linguagem mesmo, uma linguagem muito mais sinestésica. É uma linguagem não tanto de palavras, né? Mas uma linguagem de olho no olho, uma linguagem de toque, uma linguagem de empatia, de entender, se colocar no lugar da criança. Nesse momento aí você vai conseguir fazer com que vai ter essa conexão. Depois que você se conecta, então aí você ajudou a sua criança a se acalmar, aí você vai começar a usar a outra linguagem, né, do cérebro esquerdo, que é para fazer com que a criança, que junto com a criança, busque soluções para aquele problema ali, né? Você tem muito mais recursos do que a criança e vai conseguir estar mostrando para ela ali meios, né? Opções para que ela possa resolver o conflito.
Então, em vez de você ordenar e exigir, o ideal é que você conecte e redirecione. Então, em vez de estar, por exemplo, né, quando Cecília chegou aqui, eu poderia ordenar para ela, vá agora e tire essa calcinha e vá tomar banho imediatamente. Eu poderia ter feito isso, né? Mas como eu tinha já esse conhecimento, o que eu escolhi foi me conectar com ela, né? Tentar entender aquele momento dela, porque ela estava daquele jeito ali, né? Parecia um pouco amedrontada, assustada. Me conectar com ela e depois procurar uma solução. Tanto que depois que ela terminou ali de comer, ela me tirou a calcinha, eu fui lá, levei ela para tomar banho e ela já está dormindo. Então, ficou mais fácil, não quer dizer, ficou assim, né? Ficou mais fácil, ficou mais leve, né? Não ficou aquela coisa de ter que fazer a força, porque se você vai fazer a força, eles vão resistir, né? E a gente vai ter que dobrar a nossa força para poder conseguir que eles façam o que a gente precisa que seja feito. Bom, e a segunda estratégia, que é apresentada também no capítulo 2, é a estratégia que você precisa nomear para disciplinar, contando histórias para acalmar grandes emoções. Isso é muito interessante, pessoal. Ele fala aqui, ele mostra aqui a necessidade que a gente tem de ir nomeando para a criança as coisas que aconteceram. Exatamente porque, justamente, são duas linguagens, né? A linguagem do cérebro esquerdo e a linguagem do cérebro direito. A linguagem do cérebro esquerdo é mais lógica, mais linguística. Então, é preciso que a gente vá falando para a criança o que aconteceu, da forma que aconteceu, principalmente quando ela estiver envolvida em problemas assim que possa gerar algum trauma. Por exemplo, ele mostra aqui, dá um exemplo de um menininho que teve um acidente estava com a babá e teve um acidente e o menininho ficou toda hora falando, né? Chamando a babá, que a babá precisou ser levada para o hospital. Aí não teve nada com o menininho, mas ele ficou assustado. Então, o que foi orientado os pais fazerem? Continuarem sempre recontando aquela história de tudo que aconteceu, como foi que aconteceu, que a babá já estava bem, que ele foi lá visitá-la. Porque assim, quando ele vai nomeando as coisas, aí então o cérebro esquerdo, né, consegue compreender e as emoções começam a ficar mais tranquilas. Não vai vir tanto, porque o que a criança sente é aquele avalanche de emoções, né? Só que ela não sabe nomear e ela não sabe também regular. Aí quando a gente vai contando o que aconteceu, acaba que a criança consegue ir compreendendo mais e o cérebro direito, né? Vai também acalmando a questão das emoções. Então, as emoções que estavam ali como avalanche é como se fosse a onda do mar, né? Vai se secando, secando e vai diminuindo. Então, é importante isso. Eu faço isso quando eu li esse livro aqui, né? Você ainda era menorzinha, da primeira vez que eu li. Aí eu faço isso muito com ela. Até em casos assim, tipo, ela levou uma queda. Aí eu nomeio para ela, né? Conto a história toda da queda, o que foi que ela estava fazendo, o que aconteceu, como ela caiu. Até às vezes eu ensino para ela, é bom até porque ela acha engraçado, né? Aí já libera mais hormônios do bem-estar, né? Por causa do riso, aí tudo se tranquiliza. E outra coisa boa também para você fazer com seu filho quando terminar o dia, né? Você pode até nomear assim para ele as coisas que vão acontecendo, porque assim, quanto mais a gente vai nomeando e vai dando os nomes às coisas, principalmente aos sentimentos das crianças, né? Ter o hábito de criar esse vocabulário emocional com as crianças, né? Eu acho que serve mais para a gente do que para eles, na verdade, né? Porque se você for descobrir o tanto de emoção que existe, e a gente às vezes só sabe que ou é triste, ou é alegre, ou tá com raiva, né? Ou tá com medo. Mas tem uma gradação de emoções para cada emoção dessa. Então você pode ir enriquecendo o seu vocabulário para aprender também a sentir suas emoções
e ajudando seu filho a ter um vocabulário maior e uma amplitude maior de se conhecer, de se saber sentir, saber o que está sentindo. Então, quando a gente conta a história do que aconteceu, né? É preciso colocar as coisas em ordem. Aí, isso faz com que o nosso cérebro direito contribua com as sensações corporais. Então, você vai contando, à medida que você vai contando a história, você vai colocando tudo em ordem ali, né? E o cérebro direito vai contribuindo com as sensações corporais, as emoções puras e as lembranças pessoais, para que possamos ver o todo e comunicar nossa experiência. Então, a partir daí, é por isso que é importante a gente ir para o psicólogo, terapia, né? A gente só vai lá falar, porque a gente tá falando, a gente começa a colocar tudo em ordem. Então, aí quando ele fala aqui, né? Em vez de você desprezar e negar o sentimento da criança, essa criança cai, besteira, menino, só uma besteirinha, né? Ele até bota aqui, né? Caí e machuquei o joelho. Aí ele diz assim, não chore, está tudo bem, não fique triste, você está bem, só tome mais cuidado. Aí, em vez de você desprezou todo o sentimento da criança, então tudo que ela sentiu ali você despreza. Então, em vez de você desprezar e negar, você tenta nomear para disciplinar. Aí, no mesmo exemplo, né? A menina vem cair e machuquei o joelho. Aí ela disse, deve estar doendo, né? Vi você correr, tropeçar e arranhar o joelho. Depois, o que aconteceu? Aí a menina fala, né? Mamãe veio, isso mesmo, abraçou você e fez carinho. Você está se sentindo melhor? Sim. Quer que eu mostre como aconteceu? Quero. Então é como se você fosse fazer para a criança uma encenação, né, de tudo aquilo que aconteceu, para ela ir compreendendo. É uma coisa simples de se fazer, mas que ajuda muito a criança a se sentir, tanto se sentir aceita, se sentir amada, como também a questão de se integrar, né? Então, a gente permite, né, que a gente age como se fosse uma facilitadora para a criança, estabelecendo os fatos do acontecimento. Quando conseguimos atribuir palavras às nossas experiências assustadoras e dolorosas, quando fazemos as pazes com elas, frequentemente se tornam menos assustadoras e dolorosas. Eu não sei se vocês têm na mente de vocês algo que aconteceu até, às vezes muito tempo atrás, né? Porque no nosso cérebro, o hemisfério direito, né, ele guarda as emoções, né, as memórias. Então, quando você vai lembrar, se você não lembra-se do fato em si, mas lembra muito da emoção que você teve ali naquele momento. Então, se você consegue nomear para a criança o que foi que aconteceu, então ajuda com que aquela experiência que foi assustadora se torne uma experiência mais tranquila, né? Você faz as pazes com esse seu, às vezes, um medo ou algo que o assuste. Aí, no final aqui, para cada capítulo desse, no final ele mostra como é que a gente pode usar em nós mesmos as estratégias que ele ensina, né, no capítulo. Aí, o que foi que ele ensinou nesse capítulo? Nesse capítulo ele ensinou você a conectar o cérebro esquerdo e o direito, juntar os dois, né? Aí ele diz assim, agora que nós sabemos como é que a gente faz essa conexão, essa integração, então a gente tem que pensar, quando eu estou lidando com os meus filhos, qual é o lado do cérebro que é dominante, né? Será que o que domina quando você está lidando com seus filhos é o mais emocional, você é impaciente, você às vezes grita, né? Porque aí quem está dominando é o seu cérebro emocional, o seu cérebro direito. Ou será que você é muito rígido, dá muitas ordens? Então, quem está dominando aí nesse caso é o seu cérebro esquerdo. Então, você também precisa
entender como é que você funciona, né? Como é que você está ali agindo naquele momento para saber. Você também tem que entender que você também precisa ser integrado, né? Não só a criança, mas a gente também. Será que você sucumbe às avalanches emocionais? Ou você vive nesse deserto emocional, sem querer, desprezando as emoções? Então, ele conta uma história aqui da mãe, né? De uma mãe que se deu conta de que interagia principalmente com o filho, somente com o cérebro esquerdo. Aí ela conta aqui, né? Fui criada em uma família militar e sou veterinária e fui treinada para resolver problemas, o que não me tornou uma pessoa muito empática. Quando meu filho chorava, ficava chateado, eu tentava fazê-lo se acalmar para ajudá-lo a resolver o problema. Isso não auxiliava e às vezes aumentava o choro. Então afastava-me e esperava até ele se acalmar. Recentemente aprendi a tentar primeiro me conectar emocionalmente, cérebro direito com cérebro direito. Algo totalmente estranho para mim. Agora eu abraço meu filho, escuto e até tento ajudá-lo a contar sua história, usando tanto o cérebro esquerdo quanto o cérebro direito juntos. Então conversamos sobre o comportamento ou resolvemos o problema. Tento me lembrar e me conectar primeiro e depois resolver a situação. Esse aqui é o segredo, né? A gente tentar isso, conseguir lembrar-se de primeiro se conectar para depois resolver a situação. Não quer dizer que você não vai resolver a situação, você vai, mas depois que se conectar com a criança. Aí ela fala aqui que precisei de um pouco de prática, mas ao me relacionar emocionalmente com meu filho antes, usando o cérebro direito com o esquerdo, em vez de utilizar apenas o esquerdo, todo o restante ocorria mais tranquilamente e nosso relacionamento também melhorou. Então, quando a gente se dá conta de como nós mesmos estamos usando como é que nós estamos agindo, né, através de qual é a nossa linguagem, né, se a gente está usando mais o cérebro esquerdo nas nossas interações ou o direito, então a gente pode ganhar oportunidades de nos conectarmos com nossos filhos e aprimorarmos o desenvolvimento do cérebro direito dele também. Uma das melhores maneiras de promover a integração em nossos filhos é nós mesmos nos tornando mais bem integrados. Deixa eu ver aqui. Oi, Sueli, boa noite. Já estamos no finalzinho, ó, tô no finalzinho. Eu fiz aqui eu deixei aberta aqui a sala, mas eu estou fazendo pelo Instagram, para poder ficar gravado, viu? Aí ele diz aqui: uma das melhores maneiras de promover a integração em nossos filhos é nós mesmos nos tornarmos mais bem integrados. Quando os cérebros direito e esquerdo estão integrados, podemos analisar a criação dos filhos, tanto de um lugar pé no chão do cérebro esquerdo, que nos permite tomar decisões importantes, resolver problemas e impor limites, quanto de um lugar do cérebro direito, emocionalmente conectado, onde temos consciência dos sentimentos e sensações de nosso corpo e nossas emoções para atender de maneira amorosa às necessidades de nossos filhos. Assim, estaremos criando filhos com nossos cérebros por inteiro. Então, isso aí é muito importante a gente entender, né? Que a gente, quando está lá agindo com o cérebro esquerdo, né? A gente vai conseguir tomar decisões importantes, resolver problemas e impor limites. Mas não é só isso que é importante, né? A gente precisa também integrar o esquerdo com o direito. E a gente precisa ter consciência dos nossos sentimentos, sensações, do nosso corpo, das nossas emoções, porque assim nós vamos conseguir atender com amorosidade, né, às necessidades dos nossos filhos, que também são necessidades emocionais. Então, por hoje é só, né? Agradeço quem compareceu. Quem vier depois assistir também, obrigada.
E eu vou encerrar por aqui e boa noite para vocês.